Bom, pessoal, a gente na escola de Lean, né, nós somos uma escola de Lean que tem o objetivo de promover as boas práticas do Lean Construction nas empresas, na manufatura, especialmente para além dos muros da fábrica. Quero trazer um case no qual nós podemos trabalhar, muito importante, que foi um case da Medabio, uma grande empresa de estrutura metálica do Brasil, que fornece para fora do Brasil também, no qual nós trabalhamos, né, e podemos lá implantar a filosofia Lean em diversas áreas da empresa. Então vão ser alguns vídeos contando um pouquinho dessa história, você vai gostar. Então, só para inteirar, né, quem não conhece a Medabio é uma empresa que faz grandes projetos na área industrial. Aqui, uma obra da Toyota em Sorocaba, a fábrica de Sorocaba, que nós fizemos toda a cobertura. Foi uma experiência muito importante para nós, que podemos também ter uma interação muito grande com o pessoal da Toyota e aprender mais ainda sobre o Lean. Outro complexo aqui da Tramontina, no Rio Grande do Sul, que nós fizemos vários projetos simultâneos. A fábrica da Veracel, na Bahia, um grande empreendimento. A fábrica da Tramontina, da John Deere, em Montenegro. Também nós trabalhamos com prédios metálicos múltiplos andares. Aqui um exemplo, o complexo JK em São Paulo. Nós fizemos um prédio todo metálico de 24 andares naquele complexo. Esse é um prédio, um projeto do Ibis, uma construção em tempo recorde, que nós fizemos aí o prédio de 7 andares, a estrutura e os fechamentos das fachadas em 69 dias. Então, a implantação do Lean na Medabio trouxe muitos resultados, né? Então, por exemplo, o que nós tínhamos lá, 3 fábricas, nós tínhamos um work in progress, material sendo produzido na fábrica em torno de 2.500 toneladas. Nós passamos a produzir, a ter 400 toneladas só, abrindo um clarão na fábrica. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. O takt time, por exemplo, para vigas, nós não tínhamos nem informação, e aí nós, com o desenvolvimento do trabalho, nós dividimos em vigas simples, médias e complexas, e passamos então a definir um takt time. Vocês veem que tem ainda uma variabilidade, porque ainda você não tinha um produto padrão, apesar de na separação a gente já padronizava mais, mas a gente admitiu uma certa variabilidade nesse takt. O lead time de uma viga levava 7 dias na fábrica, passou a levar 7 horas. Nós tivemos uma redução de espaço, nós tivemos um aumento brutal de capacidade e nós tivemos uma redução do lead time, do tempo de atravessamento dos projetos, no caso aqui para centro de distribuição, mas nos outros também aconteceu a mesma coisa, de 45 para 25 dias. Como é que a gente conseguiu isso? Aplicando Lean nos processos. Então, antes, vocês podem ver como é que era a fábrica, né? Uma fábrica escura, com muito estoque em processos. Podem ver aqui as vigas paradas, né? Ocupando um espaço da fábrica, sem fluxo, sem gestão visual. Era realmente, né, o tempo da pedra, a idade da pedra. Depois, então, vocês veem aqui o desenho ainda do fluxo da fábrica escura. Então a gente tinha um desenho que previa muitos estoques intermediários sem fluxo contínuo, que acarretava, aqui eram almas cortadas, que eram cortadas sem um sequenciamento adequado, aquela ideia de tailor, né, de cada operação produzir o máximo possível sem pensar no fluxo, criando
estoques intermediários ao longo do processo que geravam muitos problemas, né? Por exemplo, tinha um especialista que era um cara que sabia catar onde estavam as almas que precisavam, ele tinha que catar lá embaixo da viga, das outras pilhas, gerava acidente, quando tinha que gerar um especialista para catar vigas, era perdas acima de perdas. E muitas vezes não se achavam as peças, se reproduzia de novo e depois se encontrava e aí se descartava, gerando também perdas com trabalho, superprodução, trabalho que era produzido sem necessidade. E aí a gente passou a criar fluxos, né? A ideia do fluxo contínuo, conectar os equipamentos. Então aqui, por exemplo, a gente conectou os plasmas com as máquinas que soldavam a Conrac, duas Conracs, que eram equipamentos que faziam a solda das almas e vigas, formando o perfil. A flange line que fazia a alma foi colocada no centro para distribuir para um lado e o outro dos equipamentos de soldagem. A gente criou um buffer de solda de almas de mesas de vigas que tinha aqui 300 minutos. Então a diferença entre estoque e buffer aqui, o buffer é um estoque controlado que você vai produzir até encher aquele buffer e depois você vai parar o equipamento para fazer outras coisas, porque não há necessidade de produzir mais estoques. Isso abriu, vocês podem ver na foto, a fábrica ela se tornou muito mais limpa, clara, possibilitando a gente colocar outros equipamentos se necessário, fluxo contínuo e os resultados que a gente passou aqui. Outra vista já um pouco mais à frente, né, dos equipamentos de solda, as estações de trabalho, vocês podem ver aqui as plaquinhas definidas para que o pessoal trabalhasse de maneira eficiente. Então, como é que foi essa história, né? Resumidamente, claro, a gente começou fazendo kaizens, blitz kaizens, onde se reúne uma equipe para um determinado problema que você tem gargalo e trabalha com essa equipe uma semana, juntando pessoas de diversas áreas, que ao final dessa semana tem que entregar já o trabalho realizado ou quase todo realizado com algumas ações ainda a serem complementadas. Em 2008 foi o primeiro, aqui a gente trabalhou a questão das flanges, foi com uma consultoria externa e a gente fez alguns kaizens com consultoria externa, até que a gente fez o primeiro kaizen já com a nossa equipe interna, que foi aprendendo as metodologias, as ferramentas. Lá em março de 2009, a gente começou com projetos A3, depois a gente fez o primeiro Kaizen na engenharia, e aí a gente passou a transferir as ideias, os conceitos que a gente tinha para a engenharia. Em 2010 a gente chegou ao 100º Kaizen, depois a gente chegou, né, ao Kaizen 200, e aí a gente construiu uma área de melhoria contínua para trabalhar especificamente com as melhorias. Em 2012 a gente começou a trabalhar nas obras, né? E em 2012, em novembro, a gente então montou o sistema Medabil de produção que conectava, que mostrava de maneira visual todas as ferramentas implantadas. Eu vou falar um pouco, né, ao longo dessa playlist, desses vídeos, um pouquinho dessa história, porque ela é muito longa e não dá para falar tudo em vídeos, né? Daria para escrever uma Bíblia, mas as principais ideias para que vocês possam entender e aplicar no dia a dia de vocês. Então, vou dar um exemplo, um Kaizen chamado Kaizen Furo Bom, porque a gente tinha no corte das peças do plasma, onde tinha um furo, muito problema de qualidade. Então, o que a gente fez? Juntou as pessoas, né, durante uma semana, como eu falei, aplicando os conceitos Lean, para melhorar um problema específico. Trouxe essas pessoas para o chão de fábrica para testar a metodologia utilizada, junto fábrica com PCP, que eram as pessoas específicas dessa determinada situação. E aqui vocês veem o resultado. Como é que era antes, os furos ficavam todos, pareciam ovais, né, cheio de problema.
e a gente passou a ter os furos muito melhores aqui, o teste com colocação dos parafusos para ver se não tinha folga. Quanto a gente gastou? Nada. A gente não gastou nada. Claro, a gente gastou o envolvimento das pessoas, a gente gastou o tempo para ensinar as pessoas as metodologias e as pessoas que aplicaram os conceitos. Então aí, nesse Kaizen, você está usando do conhecimento que está lá no Gemba. As pessoas apresentavam o seu trabalho na sexta-feira, eu particularmente, que era o responsável pela área industrial, participava de todas as apresentações para valorizar as pessoas, e aí a gente usa aquele conceito muito importante da Toyota, que é o respeito às pessoas, para que as pessoas usem a metodologia e passem a crescer, passem a resolver problemas, passem a se desenvolver dentro da organização. Eu me lembro ainda que a ideia central aqui foi a troca da velocidade na máquina de corte e o uso de um outro gás de corte. E esse gás de corte era mais barato, custava menos que o gás que a gente estava utilizando. E foi uma ideia que surgiu de um operário que disse, olha, uma vez a gente cortou com outro gás, os resultados ficaram muito melhores. E aí a gente aplicou, testou e funcionou de maneira incrível. Então, depois do Kaizen, isso é uma coisa que acontece muito na aplicação das ferramentas Lean. Além de você ganhar a qualidade, que era o nosso objetivo principal, a gente teve a redução do custo, porque o gás é um custo bem importante aí nessa operação de corte. Então, a gente baseou muito toda a mudança que aconteceu na Medabio nos primeiros momentos, fazendo diversos kaizens focados para resolver diversos problemas. Na próxima playlist, no próximo vídeo, eu vou falar sobre como é que a gente moveu esses conceitos, aplicou esses conceitos e ideias que nós aprendemos na engenharia. Não percam, vai ser bem legal. Então, lembrando, a gente é a Escola de Lean. Curtam lá os nossos vídeos no YouTube, no Instagram e usem dessas ideias, né? Atalhem as suas ações, também procurando ver o que já foi feito, porque isso é aprendizado e a gente quer compartilhar com vocês. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço.